Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula, nós iremos falar sobre NOx e reações de óxido-redução. Para não ficar muito longo a aula, nós vamos dividir essa aula em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar de NOx e a segunda parte, iremos falar de reações de óxido-redução. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative as notificações para ficarem por dentro sempre quando nós tivermos aqui aula nova no canal. E, se gostar da aula, claro, deixa o seu like. Também peço que nos sigam nas nossas redes sociais. Nosso Instagram tá cheio de informações sobre educação, tem quiz toda semana, tem muitas novidades, tenho certeza que vocês irão gostar. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. A nossa aula segue depois da vinheta. Nós vamos iniciar a aula com a definição do que é NOx. NOx é número de oxidação. O NOx ele vai representar a carga elétrica no qual um elemento ele vai adquirir quando ele vai fazer uma ligação. Essa carga elétrica ela pode ser positiva ou negativa. Essa carga ela depende da tendência na qual o átomo tem em atrair elétrons quando eles estão envolvidos nas ligações que realiza. Quando esse elemento tem a tendência em atrair o elétron, então ele tem a tendência em receber o elétron. Então ele fica com uma carga elétrica negativa. Já quando o átomo tem a tendência em doar elétrons, então esse átomo numa ligação química, ele tem a tendência em doar seus elétrons e nesse sentido vai ter carga elétrica positiva, certo? E aí, nessa situação, os elementos químicos apresentam diversos números de oxidação. Isso vai depender do composto que ele é formado. Porém, alguns elementos químicos, a gente nota que eles são normalmente mais eletropositivos e outros são mais eletronegativos. E essa tendência com que esses átomos possuem faz com que o NOx deles, o número de oxidação, a carga elétrica desses elementos, sempre vai ser o mesmo, numa série de compostos diferentes. Independente do tipo de composto, a gente vai ver essa tendência sempre ser a mesma. Esses elementos possuírem sempre o mesmo número de oxidação. Então, vamos ver quais são esses elementos. Trouxe aqui uma tabela. E essa tabela, gente, ela é muito importante. Por que, professora? Porque a gente precisa memorizar esses elementos. É muito importante a gente saber o número de oxidação com que cada elemento, nessa situação aqui dessa tabela, que são elementos que possuem NOx fixo, independente do qual substância que é formada, esse elemento ele sempre vai ter aquele número de oxidação. Então, é muito importante e essencial aqui no nosso conteúdo a gente memorizar o NOx desses elementos que não variam. Então, a gente vai começar aqui com os metais alcalinos. A gente sabe que são os elementos mais eletropositivos, né, na tabela periódica. Eles, em substância composta, eles sempre vão apresentar NOx mais 1. Já os metais alcalinos terrosos também, na situação em que estiverem combinados com elementos diferentes, também vai ter NOx mais 2. Também vai ser NOx positivo, sendo mais 2. A prata, ela, quando em substância composta, vai ter NOx mais 1, zinco mais 2 e o alumínio mais 3. Enxofre, ele sempre vai apresentar NOx menos 2, mas tem uma situação. Quando o enxofre for o elemento mais eletronegativo. Por que, Simone, você está falando isso? Porque se na substância que tiver enxofre tiver, por exemplo, oxigênio, então o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. E nesse caso, o sulfeto não terá NOx menos 2. Terá um NOx diferente. E aí, nessa situação, a gente precisa descobrir, se for o caso da questão, certo? Halogênios também, quando eles forem os elementos mais eletronegativos, eles vão ter NOx menos 1. Quando tiver esses elementos, esses halogênios, em presença de oxigênio, o
NOx é variável. Hidrogênio. O hidrogênio tem uma regra. Se o hidrogênio ele estiver ligado a metal, significa que o hidrogênio ligado a um elemento mais eletronegativo que ele. Então, toda vez que o hidrogênio estiver ligado a metal, ele vai ser mais 1. Por quê? Porque o outro elemento, no caso o ametal, ele sempre vai ser mais eletronegativo que o hidrogênio. Já quando o hidrogênio ele estiver ligado a metal, o metal é mais eletropositivo que o hidrogênio. E nesse caso, o hidrogênio vai ter NOx menos 1. Então, essa regra aqui ela é muito importante. E por último, o oxigênio. O oxigênio, na maioria das substâncias, vai ter NOx menos 2. Porém, quando essas substâncias forem peróxidos, né? Conteúdo que foi estudado lá no conteúdo do primeiro ano, em substâncias inorgânicas, funções inorgânicas, né? Os óxidos, os peróxidos, o oxigênio admite NOx menos 1. Superperóxidos é menos meio. E quando tiver oxigênio em fluoretos, pelo fato do flúor ser mais eletronegativo, o oxigênio ele vai ter NOx mais 2 ou mais 1. Vai depender de qual for a substância, tá bom? Aí muitos estudantes falam assim, nossa, professora, é difícil decorar essa tabela, como que eu vou memorizar todos esses números de oxidação? São muitos elementos. Então vamos lá, tem uma outra forma. Olhando a tabela periódica. Por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio a gente tem que saber se o hidrogênio estiver ligado a metal, o NOx é mais 1. Se o hidrogênio estiver ligado a metal, NOx é menos 1. Agora, todos os metais alcalinos, NOx mais 1. Alcalinos terrosos, NOx mais 2. Alumínio, mais 3. Zinco, mais 2. Prata, mais 1. Os halogênios, menos 1. Os calcogênios, na ausência de oxigênio, menos 2. Oxigênio, menos 2. Mas se for oxigênio em substância, por exemplo, em peróxido, vai ser menos 1. Em superperóxido, menos meio. E quando tiver oxigênio e flúor, vai ser mais 2 ou mais 1. Então, aqui, gente, só pela tabela periódica, a gente repetiu tudo que estava naquela tabela anterior. Viu como é fácil? É só a gente associar, fazer as associações. Certinho? Então, vamos continuar. Então, até o momento, eu falei com vocês aqueles elementos que têm número de oxidação fixo. E aí, professor, e os que não tiver, como que a gente vai fazer? É possível a gente determinar qual será o NOx dos outros elementos presentes em diferentes substâncias, de posse dos valores de NOx tabelado e das seguintes regras. Então, gente, por isso que é importante memorizar. Porque a partir do momento que você memoriza aqueles NOx tabelados, nesse sentido, você consegue aqui, memorizando também essas regras, encontrar o NOx de qualquer elemento. Então, qual que é a primeira regra? A primeira regra é, se a substância for simples, independente de qual elemento seja, sempre o NOx do elemento vai ser 0. Então, por exemplo, nitrogênio aqui, ó, gás nitrogênio. Então, é uma substância simples, formada por um único elemento químico, que é o nitrogênio. Então, aqui o nitrogênio, NOx 0. Assim como os outros elementos químicos. Então, por isso que lá na tabela, eu falei com vocês, ó, é NOx, por exemplo, dos metais alcalinos, vai ser mais 1 quando em substância composta. Porque se for substância simples, por exemplo, o sódio, que é um metal alcalino, vai ser substância simples, NOx 0. O sódio em substância composta, NOx mais 1. Certinho? Próxima regra. O NOx de um íon vai ser sempre igual à sua carga. Por exemplo, Na+. Então, a carga aqui é mais 1. Então, o NOx do sódio mais 1. O2-. Então, a carga aqui é 2-. Então, NOx menos 2. Flúor-. Então, carga menos 1. Então, NOx menos 1. Certinho? Outra regra. A soma dos NOx de todos os elementos de um composto deve ser igual a 0. E
O NOx dos elementos em um íon composto deve ser igual à carga desse íon. Então, gente, a melhor forma da gente saber se a gente compreendeu ou não o número de oxidação é fazer exercício. Vamos lá? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Veja como usar as informações para calcular o NOx. Então, vamos aqui, ó. Essa molécula aqui é o ácido sulfúrico, certo? Primeira coisa, hidrogênio. Hidrogênio tem regra? Tem regra, tá lá naquela tabela. O NOx é tabelado. Se hidrogênio estiver ligado a metal, é mais 1. Se estiver ligado a metal, é menos 1. Aqui, ó, nesse caso, nessa substância, eu tenho hidrogênio, enxofre, que é a metal, e oxigênio a metal. Então, o hidrogênio está ligado a metal. Então, nessa situação aqui, o NOx do hidrogênio vai ser mais 1. Então, eu repeti aqui, porque aqui eu vou ter mais espaço para colocar. Então, aqui acima do hidrogênio, eu coloquei aqui o NOx dele, para me ajudar. O NOx do oxigênio também está tabelado, é menos 2, certo? Porque aqui é um ácido. Então, na maioria das substâncias, o oxigênio vai ter NOx menos 2, que é o caso dessa substância aqui, de um ácido inorgânico. E o enxofre, gente? O enxofre está tabelado? Então, o enxofre tem lá naquela tabela, é menos 2, se ele for o elemento mais eletronegativo. Nessa situação aqui do ácido sulfúrico, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, eu não sei o número de oxidação do enxofre. Por isso que eu vou chamar de X. Eu não sei, eu tenho que calcular. Como que eu vou calcular, professora? A gente viu que na regra, como é uma substância, então é uma substância, logo não tem carga. Então, eu tenho que igualar aqui a zero. Então, a soma dos NOx desse elemento é igual a zero. Como assim, professora? Eu tenho que montar literalmente uma equação, gente. Por exemplo, ó, o NOx de hidrogênio, eu vi que é mais 1. Só que quantos hidrogênios nós temos? 2. Então, é 2 vezes mais 1. Quantos enxofres? 1 só. Então, 1 vezes X. E quantos oxigênios? 4. Qual que é o NOx do oxigênio? Menos 2. Então, montei aqui, ó, uma equação de primeiro grau, igualei a zero. Por quê? Porque a soma dos NOx desse composto vai ser igual a zero, porque essa molécula aqui não tem carga, certinho? E aí eu igualei a zero. Então, 2, né? 2 vezes 1, 2 mais x, menos 8. Então, mais 2 com menos 8, menos 6. Menos 6 passa para o lado de lá, mais 6. Então, a gente descobriu o valor de x. O valor de x é o valor de NOx, do NOx do enxofre, que vai ser mais 6. Viu, gente? Não é menos 2 igual tá lá na tabela. Por quê? Porque aqui tem a presença de oxigênio. Logo, o NOx do enxofre não é menos 2, é outro número de oxidação que a gente calculou aqui, nesse caso, dessa substância mais 6. Certo? Então, vamos fazer mais cálculos para a gente memorizar? Então, vamos fazer aqui, eu trouxe mais 3 exemplos. Então, aqui, o A, o B e o C. Vamos começar pelo A. Primeiro, o sódio tem regra? Tem regra. O sódio é alcalino, metal alcalino, NOx mais 1. O fósforo tem regra? Não. Eu chamo de X. O fósforo tem regra? Não. E o oxigênio tem regra? Tem. Menos 2, né? Então, como o fósforo não tem regra, a gente vai colocar X. Eu igualo aqui a zero, porque é uma substância que não tem carga. Então, montando aqui a equação, 4 sódios de NOx mais 1, 4 vezes mais 1, 2 fósforos, 2 vezes X, mais 7 oxigênios, 7 menos 2. Então, 4, 2x, 7 vezes 2, menos 14, né? 7 vezes menos 2, menos 14. Então, aqui, ó, 4 mais 4 menos 14, menos 10. Mais 4, menos 14, certinho? Então, 2x, eu vou passar o 10 para o lado de lá e já subtraindo. Então, o x vai ser igual a mais 5. Então, achei o número de oxidação do fósforo, que é mais 5. Muito tranquilo, né, gente? Então, vamos aqui, a letra B. Nitrogênio tem regra? Não. Hidrogênio? Tem. No caso, hidrogênio está ligado a metal. Então, hidrogênio é mais 1.
Nitrogênio não tem regra, eu vou chamar de X. Então, X, né? O nitrogênio e mais um do hidrogênio. Só que essa molécula aqui, ó, ela tem carga. É um íon composto de carga mais um. Então, eu não posso usar a regra de igualar a zero. Nessa situação, eu vou igualar a carga do íon composto, que é mais um. Então, um nitrogênio, né? 1 vezes X, 4 hidrogênios, 4 vezes mais um, e eu igualo a mais um, que é a carga do íon composto. Então, aqui a gente tem X mais 4, que é igual a mais 1. Mais 4 passa para o lado de lá, menos 4. Então, fica X igual a mais 1 menos 4. X é igual a menos 3. Então, o NOx do nitrogênio é menos 3. Próximo. Carbono tem regra? Não tem regra. Oxigênio tem? Tem. É menos 2. E aí, o carbono eu vou chamar de X. E essa espécie aqui é um íon composto de carga 2-. Então, montando aqui a equação, 1 carbono, vezes o NOx dele, que eu não sei ainda, X. 3 oxigênios, o NOx do oxigênio, menos 2. E aí, igual a carga do íon composto, menos 2. Então, X menos 6 igual a menos 2. Menos 6 passa para lá, mais 6. Então, X menos 2 mais 6 é igual a mais 4. Então, o NOx do carbono é mais 4. Tranquilo, né, pessoal? Isso é muito importante. Aqui eu fiz passo a passo. Mas nesse momento, né, a gente está recordando o número de oxidação. E aí, a gente precisa fazer esse número de oxidação, né, desses elementos aqui, ó, um pouco mais rápido, né? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer dessa forma, certinho? Então, vamos a um exercício, só para a gente fixar esse conteúdo de número de oxidação. Então, considere os compostos de fórmula: NaNO2, H2PO3, Ba2AS2O7. O NOx dos elementos que pertencem à família 15 presentes nesses compostos são, respectivamente. Então, gente, quem são os elementos pertencentes à família 15? Nitrogênio, o fósforo e o arsênio. Vamos lá? Então, o primeiro aqui, o nitrito de sódio. Então, eu quero achar aqui o NOx do nitrogênio. O sódio é mais 1, que é um metal alcalino, e o oxigênio, menos 2. Então, montando aqui a equação, né? O nitrogênio X. Então, 1 vezes mais 1, mais X, 2 vezes menos 2. Então, fica mais 1 mais X, 2 vezes menos 2, menos 4. Então, fica X mais 1, menos 4, menos 3. X igual a 3, então, NOx do nitrogênio, mais 3. Próximo aqui. Então, nosso elemento da família 15 é o fósforo. Então, NOx do hidrogênio está ligado a metal, mais 1. NOx do oxigênio, menos 2. Fósforo é X. Então, montando a equação, vou igualar a zero, porque é uma substância neutra. Então, 2 hidrogênio vezes mais 1, 1 fósforo vezes X, 3 oxigênio vezes menos 2. Então, mais 2 mais X, menos 6. Mais 2 menos 6, menos 4. Menos 4 passa para o lado de lá, mais 4. Então, NOx do fósforo, mais 4. E por último, bário é alcalino terroso, NOx mais 2. Oxigênio, menos 2. Arsênio, quero descobrir. Então, 2 vezes mais 2, 2 vezes X, 7 menos 2. Então, 4, 2x, menos 14. Então, 4 com menos 14, menos 10. Menos 10 passa para o lado de lá, mais 10, dividido por 2 é igual a mais 5. Então, NOx do arsênio, mais 5. Chegamos, então, à resposta letra E. Certinho? Encerramos aqui a primeira parte da nossa aula. Se gostou da aula, deixa o like. Eu aguardo vocês na segunda parte. Tchauzinho, pessoal!